Você está tentando entrar para assuntos regulatórios, já aplicou para várias vagas e até agora nada de ser chamada para entrevista. Provavelmente você está fazendo tudo errado. E hoje eu vou te mostrar exatamente por quê. Esse vídeo faz parte do mini curso Como Trabalhar e Fazer Carreira em Assuntos Regulatórios, nesse novo formato do canal da Regulatory Academy. E essa é a aula número 3. Aqui você vai entender como o mercado realmente funciona e o que de fato faz alguém entrar na área. Nos próximos minutos você vai descobrir por que pedem experiência até para vaga júnior, o erro que quase todo mundo comete ao aplicar e o fator que realmente faz alguém conseguir a sua primeira oportunidade na área. Essa é uma aula real que aconteceu na sala do Zoom da Regulatory Academy. Então, ela é mais profunda, mais direta e sem enrolação. Agora, se você está procurando dicas superficiais e atalhos fáceis para seguir, tem uma má notícia. Primeiro, não é assim que se inicia em assuntos regulatórios. E definitivamente, essa não é uma aula para você. Agora, se você quer realmente entrar nessa área, fica até o final desse vídeo para você entender de verdade qual é o jogo por trás do mercado. E se você quiser aprofundar ainda mais com conteúdos gratuitos como esse aqui, entra no nosso campus digital. É lá que divulgamos toda a programação da escola. Você encontra o link na descrição desse vídeo ou no QR Code que vai aparecer aqui nessa tela. E para continuar recebendo conteúdos gratuitos como esse, é importante que você deixe o seu like, siga o canal e ative as notificações. E também comenta aqui embaixo qual tem sido a sua maior dificuldade para entrar em assuntos regulatórios. Deixa a sua dúvida que eu prometo que respondo todo mundo. E se você está cansada de tentar sozinha e quiser seguir um caminho estruturado para chegar lá, eu recomendo que você conheça o Regulatory Club. O Regulatory Club é a comunidade da Regulatory Academy, onde você desenvolve exatamente o que o mercado exige em 3 pilares. 1. Você aprende o conteúdo técnico de assuntos regulatórios que não é ensinado na faculdade. 2. Você desenvolve soft skills que são exigidos no mercado e que te posicionam melhor nas entrevistas e no desempenho das suas funções no dia a dia de trabalho. E 3. Você faz networking real com profissionais capacitados que vão abrir as oportunidades de emprego e negócios. Afinal de contas, currículo, posicionamento, networking e preparação é o que definitivamente muda o jogo a seu favor. Agora, sem mais delongas, vamos Como entrar nesse mercado de trabalho, né? Eis o X da questão. Muita gente, eu vou deixar até aqui aberto para vocês me falarem. Muita gente me manda mensagem assim. Eu apliquei para um monte de vaga e até a vaga de estagiário eles estão pedindo experiência. Gente, essa conta não fecha. Tem alguém aqui que já passou por uma situação assim? Olha lá, Nathalie. A Nathalie reclamando, a Bruna reclamando, Rodrigo todos os dias. Gente, vocês estão fazendo errado. Vou provar para vocês aqui por que vocês estão fazendo errado. Olha essa pesquisa que eu fiz lá no LinkedIn em janeiro de 2024. E aí eu fiz essa pergunta: como você iniciou sua carreira de assuntos regulatórios? E olha só que interessante. 55% das pessoas falaram que caíram de paraquedas na área, que não conheciam, que nunca tinham ouvido falar sobre o assunto, que nem eu, e de repente estava lá. De repente era um RT assinando um papel. Como que as pessoas falam que estão exigindo experiência se quem está trabalhando nunca tinha ouvido falar do assunto? E sabe qual que é a resposta para isso aqui? A resposta para isso, gente, chama-se networking. Às vezes a vaga abriu numa empresa e ele vai contratar uma pessoa que, sei lá, estava na recepção. Por que vocês acham que a área de assuntos regulatórios tem 70% de mulheres? Porque quando a gente começou, os empresários, os donos das empresas achavam que era só lidar com papel. O regulatório é aquela menina ali, ó, que lida com um monte de papel da Anvisa. E foi assim que o regulatório caiu no nosso colo. O problema é que a gente ainda tem a mentalidade de que o regulatório é essa coisa ainda de juntar papelada para poder montar processo, e não é.
A gente tem que ter um conhecimento muito profundo para chegar nesse nível. Se é de registro classe 4, 3, é super difícil. Você precisa ter várias habilidades de gestão de projetos para poder trabalhar e entender, putz, o produto faz isso, tem essa indicação de uso, então ele vai ter que fazer aquele teste de acordo com aquela norma técnica. Esse raciocínio a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Não é do dia para noite. E é aquele negócio, ó. Catiele tá me falando aqui, ela mandou uma mensagem só para mim, mas eu vou falar, tá, Catiele, pro pessoal. Ela disse que hoje é RT e caiu de paraquedas. E tem várias aqui. A Rúbia também, eu acho. A Rúbia estava aqui, né, na sala. Também é RT, caiu de paraquedas. Enfim. A Daniela, fui RT e ao sair da empresa descobri que era analista de Jair. Então, eu fui contratada como RT e fazia as duas coisas, né? Pois é, acontece bastante, tá, gente? Então, qual que é o segredo do negócio aqui? Você tá aplicando para vagas do jeito certo? O seu currículo tá do jeito certo? A sua postura na entrevista tá do jeito certo? Tudo isso a gente ensina aqui na escola. Tem aulas específicas só para montar currículo. Tem aula específica só para se comportar em entrevista. Só para montar o seu LinkedIn. Trocas de informações entre os seus colegas. E, gente, o LinkedIn hoje em dia tem muita vaga falsa ali, não só no LinkedIn, na Cato, no Gupy, todas as plataformas de emprego, tem umas coisas que parecem cilada ali, viu? Pelo amor de Deus. Então, gente, não deixem de investir no networking de vocês, tá bom? É extremamente importante porque faz toda a diferença. A profissão funciona como uma bolha, você tem que furar a bolha para conseguir ter uma oportunidade, tá bom? Se vocês saírem daqui só com esse pensamento, já vai ser ótimo. Já vou ter aqui, ó, cumprido meu papel. Então, qual que é o mapa de carreira, né? E o que que a gente precisa fazer para poder chegar lá, né? Pois é, Bruna, tem saído um monte de reportagem mesmo sobre vagas falsas. Então, a gente tem, ó, mais do que nunca, cuidar da nossa empregabilidade estudando, se desenvolvendo, fazendo o seu networking, cuidando desse networking no dia a dia, porque não é fácil. Estabelecer relações profissionais, gente, não é uma tarefa fácil. É o mesmo nível de esforço que a gente tem que fazer para as nossas relações pessoais. Os nossos filhos não dão trabalho, os nossos pais não dão trabalho, os nossos amigos não dão trabalho, os nossos colegas de trabalho vão dar trabalho também. A gente precisa investir tendo espaço mental, tendo vontade, esforço de criar uma relação virtuosa com aquela pessoa. Defina o perfil do colega que você quer no mercado de trabalho e seja legal com essa pessoa. Isso faz toda a diferença. Então vamos lá, como é que é esse mapa de carreira dentro dessa área, né? E aqui eu vou colocar um exemplo, gente, da indústria, tá bom, gente? É aqui que a gente vai começar a falar sobre sucateamentos de salário, tá? Eu vou colocar aqui, só para a gente poder acelerar um pouco, a progressão de carreira, né? Quando a gente começa, até onde a gente pode ir, né? Então, a gente começa ali como um estagiário, um assistente, com um salário ali de mais ou menos uns 1.500 a 2.500 reais, depois passa a analista. E aí, eu comecei a perceber, né, que esses salários que eu tinha colocado aqui nessa apresentação no meio de 2023, comecei a receber várias mensagens de alunos com propostas assim absurdas, sabe? Então, por exemplo, o que vocês estão vendo, né? Gerente, júnior a sênior, com 10 a 12 anos de experiência, um salário que deveria ser mais ou menos de 15 a 25 mil reais. E eu já vi, inclusive na postagem que eu coloquei lá no LinkedIn, vagas de gerente oferecendo 5 mil reais no PJ. E aí, gente, eu fico com um questionamento com vocês que é o seguinte: existe um investimento de tempo, de dinheiro, de esforço para criar esse conhecimento técnico. Então, a gente não pode entregar esse conhecimento técnico de graça. Vocês já ouviram falar na paródia do Chaveiro, né? O pessoal tava lá com a porta sem conseguir abrir. Meu Deus do céu, como é que abre essa porta? Como é que abre essa porta? Meu Deus, chama o chaveiro. O chaveiro foi lá, em menos de um minuto, conseguiu abrir a porta e cobrou 500 reais.
Putz, que caro que você está cobrando, R$ 500? Como assim? Ele falou assim, eu fiz o que você não conseguiria fazer em 1 minuto. Só que para eu conseguir fazer isso em 1 minuto, eu precisei desvendar o segredo antes. E é exatamente isso que a gente faz na área de assuntos regulatórios. O nosso conhecimento, ele é fundamental para um negócio dar certo. Então a gente não pode cobrar barato. E eu sei, gente, que talvez tenham várias pessoas aqui que pensem, putz, grila, eu vou. Como é que eu não vou aceitar uma proposta, né? Tô desesperado, tô procurando emprego, preciso alimentar meus filhos, preciso pagar o leite das crianças, né? Então vou aceitar essa proposta merreca. E aí eu tenho certeza que em 3 meses, se pintar uma oportunidade melhor, a pessoa vai sair. Tudo isso que está acontecendo no mercado de trabalho, esse sucateamento, né, gente, é fruto de vários fatores. Não é só culpa nossa. Aliás, nós somos o lado mais fraco da corda, né, gente? As empresas se autorregulam e se articulam para baixar os salários. Então, o que que nós precisamos fazer para poder reverter essa situação? Nós temos que nos organizar também. E essa conversa tem que ser franca entre nós. E é por isso que esse espaço existe aqui. E eu vou compartilhar informações aqui muito valiosas. Então prestem atenção. Nas duas últimas 2 ou 3 semanas, se não me engano, foi que eu soube de informações que tem consultor de assuntos regulatórios pedindo R$ 1.000 num processo de num dossiê de classe 3. Eu falei assim, gente, uma pessoa que faz isso, das duas, uma, ou ela não tem a menor noção do trabalho que isso dá, ou, sei lá, é um nível de desespero, assim, que não tem como explicar. Quem é consultor aqui, pelo amor de Deus, gente, não cobrem menos do que 6 a 8 mil reais um registro classe 3 ou 4. Esse é o valor de mercado. Vocês precisam saber o valor de mercado, vocês precisam saber o valor dos salários. Se vocês não têm essa informação do seu colega, se você não tem essa conversa aberta e francamente com os profissionais da sua área, como que você vai manter a sua empregabilidade boa? Quem mantém a nossa empregabilidade somos nós, a nossa postura diante do mercado de trabalho. Poxa vida, você vai ser um RT. Essa foi outra. Essa foi outra proposta que eu vi acontecer nas 2 últimas semanas. Você é um RT que está recebendo uma proposta de R$ 1.500, 40 horas semanais presencial. Então, vocês sabem exatamente o grau de responsabilidade a ponto de que vocês podem ser presos. E uma empresa que oferece R$ 1.500 para um profissional ser responsável técnico, será que é uma empresa que tem conformidade regulatória? Será que é uma empresa que vai proteger a atuação desse profissional? Então, tudo isso, gente, vocês têm que colocar na balança. E se vocês nunca pensaram nisso antes, está passando da hora de pensar agora. Quem já trabalha aqui no regulatório há muito tempo e nunca pensou nisso, ó, vocês já estão atrasados. Felipe aqui perguntando, notificação de classe 1 e 2. Depende aí, você pode cobrar uns 2 a 5 mil reais, mais ou menos, depende da complexidade da notificação que você está pedindo, tá? Beleza, gente? Então fica aqui a reflexão. E eu coloquei o foco só na nossa postura. Mas esse é um problema sistêmico, esse é um problema que é um problema de escolha política, né? A reforma trabalhista prejudicou muito a forma como a gente assina os contratos com as empresas hoje em dia, né? Sucateando bastante os nossos salários. Assim, a chegada das automações, a gente vai ver cada vez menor o número de vagas dentro da indústria. Eu não estou falando só de assuntos regulatórios, não. Estou falando de todas as profissões. Só que essa profissão, esse conhecimento técnico, ele pode muito bem ser utilizado em vários formatos de trabalho. Como eu falei, você pode prestar concurso público, você pode ser consultor, né? Você pode tocar aí 3, 4 consultorias com empresas e ter uma vida muito digna. Trabalhar de casa 3 vezes por semana, sabe?
Ou às vezes até que nem eu, né? Eu nem saio de casa tem dia, gente, de tanto home office que eu faço, sabe? Então, a gente tem que começar a entender a nossa postura diante da leitura do cenário que a gente faz. Se o cenário político e econômico está muito ruim, putz, o que que eu preciso fazer? Eu vou ter maus contratos, então eu preciso talvez ter um planejamento financeiro para passar por essa crise. Putz, o mercado tá bombando. É a hora de subir o preço, gente. Está na hora de subir o preço agora. Agora. E outra coisa, eu fiz essa conta, né? Lá no LinkedIn. Em 2007, eu ganhava R$ 6.600. Esse salário de especialista hoje deveria ser de 17.500. Eu fiz essa conta lá, uma correção da inflação. A mesma coisa precisa ser aplicado para todos os tipos de formatos de contrato, e digo mais, isso dentro do mercado de tecnologia médica, né? O mercado de tecnologia médica cresce no Brasil, em média, 17%. Então, como que um mercado que cresce 17% ao ano diminui um salário mais de 163% no período? Não, a conta não fecha, gente. Então, vamos começar a pensar na nossa postura, tá? E vamos compartilhar informações com os colegas. Uma informação legal, importante nessa curva que vocês estão vendo aqui, que é interessante a gente falar, que é o seguinte: a maioria dos profissionais nessa área, gente, a maioria dos profissionais, tá? Vão ficar aqui, ó, entre analista, especialista e coordenador. 80% dos profissionais vão estar aqui. E, gente, tá tudo bem. Liderança não é para todo mundo. Coloquem isso na cabeça de vocês. Liderar é um saco. Porque a gente tem que entender o momento da pessoa, tem que fazer, tem que motivar a pessoa a poder entregar no negócio, no momento. Olha, realmente é um dom que a pessoa precisa ter para ser um bom líder. É claro que a gente estuda para ser um bom líder, mas faça a reflexão aí se de fato você quer ser líder em alguma coisa, porque isso é um trabalho desgraçado, gente. Às vezes nem compensa. Às vezes é melhor você ficar ali no seu cargo de especialista, no seu cargo de analista, uma vida, né? Porque no final das contas, gente, emprego, a gente tem que parar de acreditar nisso. A gente tem que parar de acreditar na mentira que contaram pra gente, que a gente tem que ser feliz no trabalho. Que a gente tem que encontrar propósito no trabalho. Não tem. Trabalho é para pagar boleto. Vocês vão cuidar dos sonhos de vocês em outras coisas. Talvez, se você tiver muita sorte, você possa atrelar o propósito ao trabalho. Mas isso é para muito pouca gente. Então, se a sua situação é uma situação de, putz, eu trabalho porque eu preciso, não estou assim, não quero ser líder, não quero encheção de saco, eu quero usar o meu tempo hábil, o meu tempo livre para minha família. Tá tudo certo. Uma colmeia tem uma abelha rainha só. E ela depende do seu funcionamento de abelhas operárias. Então, a gente precisa de muito mais abelhas operárias fazendo bem o seu trabalho do que pessoas que tentam ser líderes e destroem toda uma cultura organizacional. Essa aula realmente te trouxe clareza sobre como realmente funciona o mercado de assuntos regulatórios? Se sim, então você já está à frente de muita gente. Primeiro de tudo, assuntos regulatórios é para quem gosta de estudar. Se esse não é o seu perfil, definitivamente essa profissão não é para você. Mas se esse é seu caso, agora me conta aqui nos comentários. Qual foi o principal insight que você teve nessa aula? Me conta aqui que eu vou adorar te orientar. E se você quer descobrir mais sobre essa profissão, se inscreve no canal, ativa as notificações para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo nesse formato para você. Ah, e não esquece de entrar no nosso campus digital para acompanhar os próximos eventos e aulas gratuitas que acontecem na nossa sala do Zoom. É lá que publicamos tudo em primeira mão. Na próxima e última aula desse mini curso, vamos entender melhor como é o mapa de carreira em assuntos regulatórios e quais são as competências que você precisa se desenvolver para se dar bem nessa profissão. Tchau, tchau e vejo você lá!